Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Deus abençoe. Estou começando o quadro Noite com Deus, um propósito que Deus colocou no meu coração, juntamente com a nossa assessoria, juntamente com todos aqueles que estão a fim de ouvir a palavra de Deus. Quero louvar a Deus por você que está aqui conosco, conectado, online, ao vivo, prontos para ouvir a voz do Senhor através da boca de Deus. O que é a boca de Deus, pastor Renato? A boca de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse livro, quando ele está fechado, ele é somente um livro, mas quando ele abre, ele fala conosco. Quando abrimos esta palavra, o Senhor fala conosco. Deus abençoe Zoom Autopeça, boa tarde, Pai do Senhor. Deus abençoe meu amigo Dini Faribol. Deus abençoe pastor Renato Ferreira. Deus abençoe Meire Viana. Deus abençoe César Daniel, boa tarde, Pai do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês de forma especial. Edivânio José, Pai do Senhor. Juliano César, minha tia Alice, Deus abençoe, José, Gustavo, Guilherme, Deus abençoe cada um de vocês que estão conectados conosco de forma especial. Os nomes que estão chegando, eu já estou falando, para que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Leandro Nogueira, paz do Senhor, Deus seja louvado. Daqui a pouco eu vou estar mencionando os pedidos de oração, juntamente com aqueles que estão já enviaram o pedido de oração para o nosso WhatsApp da oração. Qual é o WhatsApp da oração, pastor Renato Quadrelli? O WhatsApp da oração é o 98841 6945. 98841 6945. 17 98842 ou 41, desculpe. Vamos lá de novo. 17 98841 6945. Esse é o WhatsApp da oração. Ademir Rodrigues, Pai do Senhor, estou aqui Paraná vendo a live. Deus abençoe Ademir, Deus abençoe Ricardo, Deus abençoe Daniel do Vale, Deus abençoe Mateus do Vale, Deus abençoe todos os meus irmãos que estão conectados conosco, no nome de Jesus. Deus seja louvado por tudo o quanto Ele tem feito em nossas vidas. Edilane Ferreira, Pai do Senhor. Ricardo, Pai do Senhor. Abel, Pai do Senhor. Deus é fiel, minha gente, e as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja Deus. Quero ministrar uma palavra. Para os nossos corações. Mateus Neves, Pai do Senhor. Josilene, paz do Senhor. É um horário que ainda o povo está saindo do trabalho, né? Mas vai ser bênção para a glória de Deus. Ademir, Pai do Senhor. Você ouviu eu saindo dos rodeios, Ademir? Isso aí. O povo nos conhece devido a essa passagem aí, né? O povo nos conhece através desse testemunho. Hélio Roberto, Pai do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel.
Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Angélica, Pai do Senhor. Thelma, paz do Senhor. Gente, vocês estão pedindo oração no WhatsApp da oração? Manda aí. Manda aí. Eu vou ministrar uma palavra. Opa, vamos ver aqui. Daniel, Pai do Senhor, Porangatu, Goiás, sou seu fã, pastor, sou fã do seu texto. Amém, Deus abençoe pelo carinho. Gente, eu vou ministrar uma palavra aqui rápida, que se encontra em Mateus capítulo 14, verso 10. O preço da traição. Meu Deus. Está escrito assim. Um abraço, Paulo César de Goianésia, Goiás. Você é da cidade do Derramado, mano? Olha que honra, Brasil. Minha pastora presidente está presente. Ó, chegou a rimar. Pastora Alessandra Higino Azevedo. Ou Azevedo Higino. Nos trouxe uma palavra poderosa na noite de ontem. Mais uma, né? Porque todas são poderosíssimas. Como diz o nosso pastor, quem prega é a Sandra. Quem pega é a pastora. Eu prego, mas eu administro. É ela que prega mais que eu. Deus seja louvado pela vida da nossa pastora. Vida longa a ela. Para que ela continue nos instruindo na palavra de Deus. Irmã Lisângela, paz do Senhor. Que ceia que tivemos ontem na nossa sede, gente. Que tremendo. Que presença gloriosa. Esse tempo tem trazido quebrantamento à noiva do Cordeiro. Quem é noiva tem estado dentro do compromisso e estão agora polindo as alianças, né? Para ficar brilhando mais. É um tempo propício para restaurações. Está voltando aos caminhos do Senhor aqueles que precisam. E nós que estamos ali sempre adorando a Deus, firmes, ligados no reino, né? Celebramos sempre e estamos conectados e vendo o resultado diariamente do que os nossos pastores têm feito, alcançado, um tempo muito difícil. Tenho orado muito pelos meus líderes espirituais, porque trabalharam demais da conta esses dias. Muitas percas, muito luto, muita gente para chorar junto, porque para sorrir, gente, você acha bastante gente por aí, para fazer churrasco, para se alegrar, mas na hora de chorar junto, é só para quem entendeu o que é chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. Se alegrar é fácil, chorar não sobra muito não, é uma meia dúzia. E os nossos pastores faz parte dessa meia dúzia que abraçou as famílias da nossa igreja na cidade de Novo Horizonte. Eu tenho intercedido porque eu vi eles acudindo muita gente ali neste tempo difícil. Gente, eu vou ler um versículo aqui bem rápido, uma meditação rápida dentro da programação do Noite com Deus. Você que está no Facebook, no meu canal do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de compartilhar com no mínimo umas 10 pessoas. E não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Pastor Alessandra, também amamos a senhora, pastor Guninha, são nossos sacerdotes. Alberto da Torre, Potirendaba, você tá morando aqui, Alberto? Patrícia, Pai do Senhor. Edivânio, Pai do Senhor. Marcos capítulo 14, verso 10. Palavra evangelística sempre rapidinha, mas reflexão por completo para meditação na sua consciência quanto à posição na presença de Deus, tá bom? Vamos orar, Zilda, vamos orar.
No final todos mandam o pedido de oração, vou juntar com o WhatsApp da oração e nós vamos dar uns glória misturado com aleluia. Congrega o pastor Elias, que benção, pastor Elias já está em casa, passou pelo Covid. Pastor Josué Piton, Deus abençoe, Pai do Senhor, Nova Aliança São Paulo, Edjânio. Vamos lá, gente. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se. Olha, prometeram dar dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Meu Deus, Brasil! E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna. De uma forma bem rápida, clara, revelada e objetiva e direta, Judas era aquele que cuidava das finanças do ministério de Jesus. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, que tornaria-se apóstolo. Todos sabem qual foi o final de Judas, porque todo traidor, ele não tem um final bom se ele não se conserta com quem ele cometeu o erro e com Deus. O problema não está no trair, o problema está no se arrepender, porque traição é um estado. Traição é um momento que o diabo entra na pessoa e a pessoa resolve seguir caminhos errados. Traição é aquela pessoa que, por um sentimento talvez de inveja, um sentimento talvez focado fora do que o Espírito Santo direciona, ela opta por seguir algum pensamento contrário daquele da vontade de Deus. Judas nunca esteve preocupado em estar servindo de fato o ministério, olhando para a missão que deveria ser feita, mas sim sempre esteve preocupado em estar olhando as finanças. Certa feita, uma mulher, antes mesmo dessa ocasião, derramou um perfume caro sobre Jesus, e quando ali é derramado, ele olha e fala: se nós tivéssemos pego isso e vendido, faríamos dinheiro para ajudar os pobres. O engraçado é que todos que falam assim, tanto dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, sem conhecer a Deus, são aqueles que menos fazem na obra de Deus. Vou repetir. Aqueles que criticam o tipo de oferta e como ofertam no ministério de Jesus, sempre são aqueles que menos faz para a obra de Deus. Quem preocupa muito em saber sobre as finanças que entram na vida de Jesus, no ministério de Jesus, ou sobre aqueles que estão liderando a obra do reino de Deus, eles não estão preocupados nos princípios que Jesus veio para cumprir e nos ensinar, mas estão preocupados em números, em valores desnecessários e não no valor da alma das pessoas. A mulher que derramou sobre Jesus o vaso de alabastro que custava 1 ano de trabalho, aleluia, ela não foi ali para mostrar o valor de serviço ou de trabalho que estava dentro daquele frasco, mas ela foi para mostrar o seu coração, que independente do preço, do que custou aquele perfume que foi derramado sobre o mestre, sobre aquele óleo que foi derramado, aquela simbologia de que já começava-se os óleos ser derramados, a unção ser derramada pelo corpo de Jesus que havia de ser crucificado, não mostrava o preço de forma cédula,
mas mostrava o coração daquela mulher. Ela estava trazendo uma mensagem para quem estava perto. Ela dizia assim: o meu coração está no Mestre, não está nas minhas finanças. O meu coração está no Mestre, não está nos bens materiais. O meu coração, alabassorra mandocomanarrassúria, não está naquilo que o humano vê e valoriza mais do que ele. Porque diz a palavra: primeiro é o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então quando eu planto, acrescento, mais eu prospero e mais eu mostro aonde está o meu coração. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro a Cristo, buscai primeiro a Ele, buscai primeiro o verbo, buscai primeiro a palavra, o que Ele disse que eu sou e não aquilo que o povo diz que eu sou. Aleluia. Tem muita gente preocupado na fala dos outros, preocupado com o que estão achando, preocupado com o que estão falando sobre você, falando, inventando e caluniando, mas na verdade o que importa é o que Cristo acha de nós, o que o Senhor pensa de nós. E só tem um jeito dele pensar algo de nós: primeiro, que ele é onisciente, ele sabe dentro da ciência o que pensamos, o que sentimos e o que precisamos. Ele sabe de tudo, mas como nós atuamos, quando nós vivemos, ele logo prova através do nosso comportamento, da nossa fé, do nosso jeito de viver, o que o povo irá reconhecer e ver a nossa imagem e semelhança no Pai, no Filho e no Espírito. Judas, quando então vê tudo isso, eu estou pregando para quem chegou agora, sobre o preço da traição, que se encontra no capítulo 14 de Marcos, verso 10 e 11, eu estou falando sobre o fato do preço da traição, chegando lá onde Judas vai começar a trair a Jesus, porque naquele dia não teve entrada da oferta, aquele dia a grana não entrou, e Jesus disse que no reino, que na maneira que fazemos a obra, o reino de Deus não é somente comida ou bebida, mas é paz, justiça e fogo do Espírito Santo. Não é somente da cédula ou das moedas que nos faz comprar, mas o preço que foi pago na cruz do Calvário, ou ainda mesmo ele iria pagar e mostrar que a justiça divina é maior do que a justiça dos homens. Judas fica tão preocupado sempre com as finanças. Pessoas que só preocupam com a finança, esquece o propósito do reino, não olha mais para Jesus e começa a olhar para os seus problemas, para as dívidas, para as contas para pagar, por aquilo que falaram os seus antepassados, e querem viver numa cultura que não faz parte da cultura do reino. E aí é onde a pessoa se preocupa com tudo. Todos os problemas se tornam maiores do que o Deus Todo-Poderoso. Então a pessoa deixa de ver o Deus da Bíblia para ver uma conta pequena de celular. Ela para de ver o Deus da Bíblia, o dono do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, para ver o poder de um boleto superficial perto do Deus de Israel. Eu estou aqui para pregar para aquelas pessoas que estão preocupadas, que estão traumatizadas, que estão desacreditadas, que estão precisando de uma palavra para dizer que ainda há esperança, ainda há saída, e tudo que tiver que acontecer, acontecerá. Vai haver traição, vai haver problema, vai haver discussão, vai haver tudo, só que Deus está no controle de tudo, porque assim como ele disse para os discípulos: vá, Judas, e faça logo o que você tem que fazer, na frente dos discípulos ele disse, aquilo vai acontecer também na sua vida, porque na nossa vida, num hall de amizade de 12 pessoas, de 12 discípulos, sempre vai haver um traidor, e sempre vai haver um que nega, vai haver sempre um Judas e sempre um Pedro que nega. Na hora do vamos ver, alguém vai te negar e outro vai te vender. O engraçado é que aquele que trai, aquele que vende, ele não tem nada para falar de você, por isso ele inventa. Qual foi as acusações de que Judas entregou a Jesus e precisava de ser cumprido? Por que ele entregou Jesus? Porque Jesus cometeu alguns erros gravíssimos, não é verdade? Jesus cometeu coisas
que na verdade ele estava fazendo tudo correto, mas na ótica do sacerdote, na ótica dos doutores da lei, dos fariseus, ele estava sendo perseguidor dos doutores da lei na época. Porque olha os pecados de Jesus, né? Ele fazia o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir. Todos esses eram os erros de Jesus. Ou seja, não havia erro. E por não haver erro, e somente qualidade, somente santidade, a perseguição era: ele salvou no sábado, ele diz que salva, blasfêmia, ele curou ao sábado, quebrou a lei, ele isso, ele aquilo, ele perdoou a prostituta, ele fez isso, ele fez aquilo, e de fato combatia e confrontava os doutores da lei, mas ele era a própria lei, ele era a própria graça, tete a tete, conversando um para com o outro. Aleluia! Judas então vai dizer, aonde eu li, no capítulo 14 de Marcos, verso 10 e 11, que ele foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Lhe entregar do quê, irmão? Você que gosta de caluniar o outro, você que gosta de ter inveja do outro, você está cheio de demônio. Isso não é da parte de Deus. Você que gosta de inventar a conversa dos outros, você que gosta de fazer a caveira do outro, você que gosta de criar situações do outro, isso não é da parte de Deus. Tu é Judas. Tu é um problema. Satanás está te usando. Desculpa, eu tenho que pregar. Aleluia. Não é só rosas, irmão, é espinho também. Eita, tem até um louvor que fala: ei, pregador, não pregue só as rosas, pregue o espinho também. Então entenda, vai entregar aos outros do que, você que está me assistindo? Se não tem o que acusar, e se tivesse, a própria pessoa, a mente dela acusa o que cometeu de errado. Segundo, eles ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar dinheiro. Primeiro, esses sacerdotes eram tudo um bando de calça frouxa. Por quê? Porque ouvir alguém que é traidor, para mim não é liderança, são todos filhos do diabo, disfarçados com roupas e fardas. Segundo, se alegrar com a desgraça dos outros, não tem nada de sacerdócio, e sim anjo caído, fazem parte da terceira parte de anjo caído de Satanás, estão possuídos de demônio, mesmo estando com as leis na mão. Terceiro, prometeu dinheiro para o outro, prostituição do evangelho, quanto a informações caluniosas para prender alguém. Só se prende alguém quando ela deve, ela vai pagar um alto preço. Inocente não pode ser preso. Então, quando tem alegria contra algo que não é da parte de Deus, quando tem a pessoa que ouve, aquele que não está na posição, e quando se trata de dinheiro para pegar informação sobre alguém, isso se chama prostituir a palavra, prostituir a posição. O que tem de prostituto no evangelho, meu irmão? Eu não estou aqui para falar mal do meu povo, eu não estou aqui para pregar contra a igreja, eu estou aqui para abrir o olho da igreja, da verdadeira noiva de Cristo. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Planejaram, premeditaram, fizeram a caveira, fizeram a cova. Mas Jesus sabia, a missão dele veio para morrer. Jesus não veio aqui, irmão, para ir para o shopping. Jesus não desceu na terra para andar de avião. Jesus não desceu na terra para andar mais de 300 quilômetros. Jesus era um pregador regional da Galileia, de Jerusalém, ali de Israel mesmo, porque depois ele iria formar através dos 12 quem iria, vazar, quem iria ganhar campo, quem iria pregar mesmo. Ele só veio fazer 12. A missão dele era com esses discípulos.
Por isso que ele diz para os discípulos: e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Aí dentro dos 12, tinha o traidor. Que coisa, pastor, tem traidor no nosso hall de amizade? É claro, no meio de 12 tem que ter o traidor e o que nega. Senão você não está. Senão você não está dentro do evangelho. Jesus disse que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos. Perseguido por irmão, perseguido por conhecido, perseguido por quem não conhece, perseguido por família, perseguido por pai, mãe, irmão, filho, parente. Todo mundo, se você não sofrer essa perseguição, eu não sei o Jesus que você está servindo não, irmão. Traição vem assim, irmã Silene, senão não é traição. Senão era só qualquer coisa que a gente nem ficava mexido. Vem por pessoa que a gente ama. Até porque o Judas veio dar um beijinho, né? Jesusinho. Gotoso. Todo traidor primeiro ele vem ajeitando. Quando você pega ele de frente, ele tira da reta. Quando você ajeita o negócio, ele fala: não fui eu não. Mas a máscara cai. E buscando como entregaria em ocasião oportuna. Ora, tem gente que tem perca de tempo por causa de algumas moedas, planejar o fim de algumas pessoas. Primeiro ora, Jesus perdoa, Jesus levanta, dá posição, honra. Aí o prazer das pessoas que não suportam ver a tua honra, agora é te derrubar, porque você só pode ser grande, só que nunca maior do que essa pessoa. Olha, você vai ser grande, você vai viajar, você vai ter casa própria, você vai ter carro bom, a tua família vai ser próspera, vai ser uma bênção, mas nunca maior do que elas. Chupa esse house aí, irmão. Esse é aquele house preto, é aquele que arde a garganta. E qual é o preço da traição? E eu encerro. É aquele a qual no final, depois da morte e ressurreição de Jesus, nesse período, Judas saiu para se enforcar. Ele saiu para o quê, irmão? Escreve aí. Ele saiu para quê? Aí olha que diz olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1 do versículo 15 a seguir. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Por quê? Segura aí, Brasil. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, eita, é só irmão, tá? Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, olha lá
atrás, na raiz de Jesus. Por isso que o povo falava, Jesus, filho de Davi, porque ele é a raiz de Jessé. Trono real, por isso que Jesus era chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, lá em Davi, a Bíblia já dizia sobre. Versículo 17 do capítulo 1 de Atos. Porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Foi contado junto aos discípulos e teve sorte de estar dentro do ministério de Jesus. O traidor, viu, irmão? Versículo 18. Ora, este Judas adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, a recompensa dele já estava ali, as moedas. Precipitando-se, lê aí na tua Bíblia, capítulo 1 de Atos, verso 15, 16, 17 e 18. Vai chupando esse house aí, olha só. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tudo, Ademir, que aconteceu era para se cumprir. Mas se ele volta e se arrepende e pede perdão para Jesus, ele tinha sido perdoado. Eu não sei se ele continuaria discípulo, mas pode ser que sim. Mas uma coisa era certa, Jesus tinha perdão para ele, porque tinha que se cumprir como o Senhor disse. Agora, a consciência pesou, ele não voltou no mestre para se consertar. O problema é esse, que traidor não se conserta, e sabe o que ele faz? Sai para se enforcar. E o problema é que não vai ser morto só por enforcamento. Eu acabei de ler que ele rebentou pelo meio, está aí na Bíblia. Eu não sei se a corda quebrou, se o galho quebrou, o que se ele pendurou, quebrou. Mas o problema é que ele não morreu só enforcado. Ele se arrebentou no meio. Quem é traidor e não se arrepende, se arrebenta. A ponto das entranhas virem para fora. Tudo que é de dentro. É sinistro isso, irmão. Não toca em Jesus, não toca em quem tem a presença de Jesus. A consciência pega, se tocou no homem de Deus, na mulher de Deus. Se você tirou da mão de Deus aquilo que era, da mão de alguém aquilo que era de Deus, faça favor de voltar e se ajeitar, porque pode dar problema, pode custar a tua vida, pode você tomar decisões erradas. Não tome decisões erradas se você cometeu iniquidade. Por que está falando que Judas foi iníquo? Galardão da iniquidade, fazer o errado sabendo o que é certo. Porque quando você faz errado sem saber, é pecado, é só pedir perdão e se ajeita. O problema é quando você peca sabendo da escritura, aí é iniquidade, é o que Jesus disse, não vos conheço vós que praticais a iniquidade, para lá, lago de fogo, aqui no céu não, mas eu profetizei no seu nome, expulsei demônio, curou o enfermo no teu nome, na terra, aqui no céu não, aqui a glória é só do Pai. Aqui não tem pecado, aqui não tem iníquo, aqui não tem gente que quebrou o princípio, não tem gente que não quis viver a verdade, não tem quem não quis sofrer pela palavra, pelo evangelho. Oh, aleluia! Sabe o que o meu filho de 6 anos falou ontem, vindo de carro da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, na nossa igreja sede? Falou, papai, eu já vi o senhor preocupado na obra, eu já vi o senhor e a mamãe comentando coisas perto de mim. Ele ouviu, olha, coisa de anos, ele com 6 anos. Ele falou, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor e eu quero pregar isso, papai. O senhor me ensina? Porque eu falei que vou ensinar a palavra, eu estou ensinando para ele já teologia com 6, ele já estudei dos 5 anos. Ele falou assim, eu quero falar igual o senhor falou um dia, vai valer a pena, papai.
Mesmo que a gente sofre por esse Jesus, mesmo que a gente não nega a nossa cruz, a nossa fé, o nosso... Meu filho pregou para mim ontem, vai valer a pena. Ele falou assim: eu vou falar para os irmãos católicos, eu vou falar para os irmãos que não servem a Jesus, eu vou falar para os irmãos da nossa igreja e aqueles que não têm igreja, papai. Vale a pena renunciar cada dia aquilo que não é da vontade de Deus. Vai valer a pena, porque lá no céu a rua é de ouro. Ele falou, lá no céu não vai ter mais sofrimento. Não é, papai, que você me ensinou? Está em Apocalipse? É, meu filho. Ah, a mamãe também leu comigo, papai. É isso. Ensina o filho no caminho que deve andar, meus irmãos. Vivamos a palavra de Deus, para que eles não fiquem debaixo de palavra de polícia, para que eles não fiquem debaixo de palavra de drogados, para que eles não fiquem debaixo de palavras de autoridades que não são autoridades divinas, mas autoridades satânicas, que têm poder aqui na terra por estarem fora da presença de Deus. Consagremos mais a nossa casa, a nossa família, para que nós não venhamos gerar traidores e nem traições, não de pessoas, porque pessoas traem, mas que não venham trair a palavra do Todo-Poderoso. Respira a palavra, viva a palavra, beba a água desta palavra, manifesta a Deus na sua vida através da palavra. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo Romário Lima, vamos orar pela saúde, vida financeira, Romário emprego, na área que ele é professor. Grace Kelly pelo casamento, restauração. Marlene Correia pede oração pela área sentimental, Raquel. E todos os pedidos que foram feitos aqui na escrita, eu tenho um compromisso agora e eu quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas vidas que ouviram a palavra. Senhor Deus, eles ouviram o preço, ó Senhor Deus, da traição. Que não sejamos traidores, não de pessoas, Senhor, porque pessoas às vezes nós entristecemos e temos a oportunidade de pedir perdão, mas que nós não sejamos traidores desta verdade, desta palavra. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa os enfermos, abençoa, Senhor Deus, nas finanças, abra a porta de emprego, opera milagres sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Cubra com teu sangue, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Senhor, no nome de Jesus eu oro, te peço e te agradeço, amém, amém e amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor, até a próxima programação. Amanhã no meu canal no YouTube, Minutos de Oração todos os dias, de segunda a sexta, Minutos de Oração às 8 da manhã e à tarde, Noite com Deus. Deus abençoe e fica na paz do Senhor.